Porque o guerreiro de fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. Já dizia Racionais MCs, né? Palavra para semana, meu povo, é assertividade. Tá? Enfrentar as coisas com um pouco mais de sangue frio, enfrentar as coisas com os nãos que forem necessários dar. A atitude é uma atitude mais dura essa semana. É aquela coisa de ouvir o outro, entender o outro e ser direto no que nós não queremos fazer. Do tipo, eu te entendo, mas não, sabe? E esse mais não é, eu não vou participar disso, eu não vou colaborar com isso. É aquele momento de se priorizar, de se libertar de algumas amarras, né? E se for necessário que seja pelo corte, que seja pelo corte. Então, separem o joio do trigo aí na vida de vocês. Usem esse período como uma forma de reorganizar o pensamento, sabe? Reorganizar o pensamento, reorganizar as rotas, reorganizar as ações, porque talvez seja momento de ter um pouco mais de distanciamento. Distanciamento dos problemas dos demais. Isso não faz com que a gente seja egoísta, não faz com que a gente se torne orgulhoso. Na verdade, é uma necessidade de ter um olhar um pouco mais virado para nós mesmos, né? Não deixar que os outros tirem vantagem da gente, não deixar que os outros abusem, seja em relações pessoais, profissionais, acadêmicas, certo? Então, é acolher, mas não abraçar o problema do outro como um todo, não abraçar a vida do outro como um todo, porque tem uma tendência a as coisas darem errado, tá? O momento é de olhar para si e para suas coisas. Então é a semana de aprender a dizer alguns nãos, tá? Não precisa brutalidade, não precisa agressividade, só que é aquela velha história de a gente lembrar que tudo bem, o outro tá sentindo dor, mas a gente também tá trazendo as nossas dores com a gente. A diferença é que, enquanto talvez o outro não saiba gerenciar suas dores, é bem possível que a maioria de nós já tenha aprendido a lidar com as suas dores e use ela justamente como um escudo, né? É aquela velha história de que a maior liberdade é se libertar do que faz mal. Então essa semana é uma semana de cortar amarras. Aquelas coisas que estão incomodando, aquelas coisas que estão criando caso na vida de vocês, que estão trazendo algum nível de atraso, né? Ou que estão prendendo vocês a situações que não estão sendo legais, que não estão trazendo felicidade, ou que cerceiam a sensação de liberdade, da pouca liberdade que a gente ainda tem em período de quarentena, obviamente, né? Cortem. Cortem, é o momento dos nãos, tá? É ser assertivo, nós não vamos dizer não para tudo, é óbvio. Só que é saber moderar, né? Os sims que a gente vai liberar. Onde é que eu vou me liberar para acolher o outro? Onde é que eu vou me liberar para acolher os problemas do mundo? E onde é que eu vou dizer é só até aqui. Chega. Eu não vou dar um passo além disso, porque eu não posso ir mais além. Eu tenho que olhar para mim também. Então sejam assertivos, sejam objetivos. É momento de ter muito claro qual é o propósito de vocês e trabalhar em cima disso e executar, né? Independente do que está acontecendo ao redor, dentro das possibilidades que se tem nesse momento, aproveitem a oportunidade para criar esse movimento, para colocar os propósitos de vocês à frente. E não há problema nenhum em ser receptivo. Mas a gente tem que ter um basta, né? E essa semana tá vindo para nos trazer justamente isso. Aqueles bastas que nós não estamos dando e que vão nos sacudir. Eu acho engraçado que toda vez que eu tiro uma carta pra semana, tem alguma coisa para me bater na minha cara, né? E essa semana é justamente essa coisa de até onde o outro tá montando em cima de ti, tu tá deixando, né? Até onde tu não tá dando os cortes necessários e tá se permitindo uma sobrecarga. Então, vamos usar isso como reflexão, aprender a dizer os nossos nãos e não vamos nos perder dos nossos propósitos e nem da nossa própria liberdade.
Então, cortando tudo que faz mal, cortando tudo que tá incomodando, aquelas pedrinhas do sapato, tá na hora de bater esse sapato e caminhar com mais conforto e não amarelar diante dos desafios, tá? A Rainha de Espadas, ela é uma rainha que ela, apesar de ter todo aquele trato maternal e tal, que é digno das rainhas, ela é aquela que dá o puxão de orelha no filho quando ele precisa, né? É o que eu tava brincando mais cedo. Eu te entendo, mas não, não é não. Então sejam essa rainha essa semana, que eu acho que tende a facilitar as coisas. Os humores vêm começando a ferver nesse período de quarentena aí, a maioria já fechou mais de um mês de reclusão. O humor das pessoas está ficando mais difícil, as questões políticas estão ficando mais acirradas, e isso tudo está gerando uma turbulência. Então não deixem que essa turbulência afete o espírito de vocês. Deem os cortes que forem necessários. Não precisa ser estúpido, não precisa ser feio. Sejam educados, sejam inteligentes, usem de estratégia. Sempre que a gente fala do naipe de espadas, a gente fala de corte, mas ao mesmo tempo a gente fala de mágoas, ao mesmo tempo a gente fala de intelectualidade. Então, usem da inteligência de vocês nesse corte, sejam cirúrgicos. É cortar sem doer, vamos dizer assim. Não sejam mais um a criar caos no meio desse momento aí tão difícil que tá. Então, uma semana de luz para quem é das luzes, uma semana de sombra para quem é das sombras, e nos mantemos em contato. Até semana que vem. Um beijo da bruxa.